Uma coisa que eu costumo dizer muito é que quem está ensinando a grande maioria dos investidores, pessoas físicas, são em pessoas que participaram ou participam de grandes, ou entendem da sistemática de grandes fundos. Então, aprendeu que grande fundo monta uma carteira, que este grande fundo fica posicionado nessa carteira, mas não consegue entender que nós temos um privilégio gigantesco em cima de um grande fundo. Porque eu faço uma alusão, isso foi até tema de uma palestra deste ano que eu dei lá fora, de, meus amigos, aqui nós estamos em um mar revolto. Só que nós somos um piloto de um jet ski, aonde se a tempestade vir, eu posso me acomodar numa praia segura e ficar ali esperando a tempestade passar e depois eu seguir o meu trajeto. Enquanto esses gestores são pilotos, pilotos, vai, de um transatlântico, que ele não consegue simplesmente desviar da tempestade, ele vai ter que enfrentar isso e entender os problemas que vai ter. Essa é a diferença nossa, pessoal. A gente tem ao nosso favor a flexibilidade de sair de qualquer ação. Um grande fundo, se quiser se desfazer de uma ação na sua posição, às vezes ele não consegue, porque ele precisa de muito volume financeiro para vender aquilo. Então, essa visão do institucional, muitas vezes, traz aí para nós, pessoas físicas, e que temos um privilégio enorme em cima deles, a o pensamento engessado da coisa, de ficar ali sempre, mas eu preciso estar posicionado nessa carteira de grandes empresas, e aí daqui a pouco a empresa começa a perder valor, não, mas eu preciso continuar posicionado, e a carteira perdendo valor, mas é uma boa empresa, e a carteira perdendo valor. Só grandes fundos não saem de empresas que estão perdendo valor porque não conseguem. Nós conseguimos. Cara, virou para uma tendência de baixa. Essa semana, 13 ações viraram para a tendência de baixa depois do acontecimento do governo. 13. Se você tem essas ações em carteira, você vai ver o seu patrimônio cair, perder valor. Se você entende isso e zera a sua posição dessa ação que está na sua carteira e migra para uma que está em tendência de alta, ou mesmo deixa em caixa esperando as próximas em tendência de alta, você já cessou o seu prejuízo ali e já está com caixa para recuperar em outra operação. Esse é o nosso privilégio de nós sermos investidores pequenos. Aquela história do tubarão come sardinha é totalmente furada no mercado. É a história que foi inventada para colocar a culpa do seu prejuízo em um outro alguém. Porque, de fato, aquele grande tubarão, aquela grande baleia, gostaria sim de ser uma sardinha para entrar, desviar e ir para lugares mais rasos e sair daquele ambiente. Então, nós, sardinhas, temos um privilégio gigantesco que os grandes tubarões não têm, não têm. E fazer essa quebra dessa visão, fazer com que as pessoas mudem este pensamento, é a parte mais difícil do meu trabalho. Porque a gente fala, pessoal, aqui deu uma oportunidade, pessoal, passou 2, 3, 5 semanas. Às vezes, raramente, passa uma semana. Pessoal, já deu 10%. Qualquer tubarão adoraria sair com 10% de lucro. Nós podemos, só que na cabeça de muitos que aprenderam que a vida nos investimentos é assim, comprar e deixar, não acabam perdendo time e acabam passando por problemas. Isso é problema real que nós temos aqui internamente. Nós tivemos 33% de alta em Semin e tem pessoas que saíram no prejuízo. Avisando, falando em live, mostrando passo a passo
dizendo: eu, Gustavo, estou saindo com 20%, mas tem pessoas que preferiram ficar de eterno. E 33% de ganho está exatamente neste momento com 7% de prejuízo. Só vai ficar em prejuízo os grandes fundos, tubarões que não conseguem se livrar do papel facilmente. Mas nós temos este privilégio incalculável em cima deles, que a gente lá ó, consegue entrar e sair das tocas, aproveitar, comer um pouquinho aqui e ali com muito mais agilidade. E é por isso que a gente consegue ter aí um resultado um pouquinho melhor do que os grandes tubarões. Então, eu adoraria, agora nesses 20 minutos, já chegou aqui algumas ações para nós olharmos, eu adoraria que vocês refletissem sobre isso. Quando eu montei o canal de alta, eu costumo dizer que antes mesmo de um plano de negócio, a gente tem um propósito, que é fazer as pessoas ganharem dinheiro. Hoje eu recebi uma crítica, eu recebi uma crítica de uma pessoa dizendo que a culpa do dólar, de dólar estar subindo tanto, era de pessoas como eu, que estava ensinando as outras pessoas a dolarizarem e investirem nos Estados Unidos. Eu falei, é sério mesmo que você está falando isso? É, porque se todo mundo não tirasse o dinheiro e ficasse aqui, o dólar não ia subir tanto. Olha só a ponto que chega a situação. Ou seja, está enraizado na cabeça de grandes pessoas, de quase muitas pessoas como que estão entrando, que existe uma única fórmula de você comprar e largar, que é assim que os grandes fazem, mas os grandes têm inveja de nós. E quando nós temos isso ao nosso favor, a gente entra e sai da onde a gente quiser e peguei um pouco de lucro aqui, um pouco de lucro aqui, um pouco de lucro aqui e faz a coisa dar certo. É aquela velha história, fazer de um limão uma limonada. E é isso que a gente faz todas as vezes aqui. E é por isso que a gente faz as lives, a gente mostra, a gente explica, a gente está à disposição, porque tem um propósito antes de um plano de negócio, que é mostrar para todos vocês, quebrar essa visão e sim ver vocês evoluindo no mercado. Beleza? Que bom, chegou aqui alguns papéis.